muito mais difícil. Ele pensou que esse cara analisa cuidadosamente suas ações e se adapta a eles tanto quanto possível. Foi imaginado pelo desejo. Ele pensou que parecia saber exatamente os limites, dentro do qual poderia se recuperar. E que tipo de retorno recebeu do uso de relações de causa e efeito. Começou a montar um feitiço de combinação. E pensei que se ela não tivesse essa habilidade, ela provavelmente já teria perdido. Ela se lembrou do mais velho mentiroso e o carrinho incapacitado. Ele pensou que, no entanto, ela neutralizou suas principais unidades de combate. Pensou que ela só tinha 2 mágicos. Esquerda para lidar com ela mostrou um sorriso selvagem. E pensou que a vitória seria dela. Mas então um projétil de ar apareceu sob seus pés. Romantica abriu as mãos e lançar uma rajada de vento feitiço. Muitas lâminas do vento atacaram o enorme e começou a se cobrir com as mãos do dano que levou o dano em suas mãos. E disse que estava queimando ele. Ele pensou que este feitiço poderia ser bloqueado pelo corpo. Então não foi assustador, mas o de olhos vermelhos novamente. Abriu as mãos e deslie para obter mais. Lâminas de vento irromperam da torre. Ela baixou as 2 mãos com agressividade e usou as 1000 lanças de asa. A criatura tenta se esquivar dos espinhos, voando de cima, mas então uma esfera de vento aparece de cima. Um projétil voa no enorme. E o mago do vento usa o feitiço crepuscular do vento. Ele voa e novamente recebe outra porção de espinhos. Ele se perguntou o que eles estavam fazendo. O herói fica e assiste isso. Mas continua a pensar e se pergunta que eles estão completamente desesperados. Ele pensou que eles só fariam as coisas pior para si mesmos. Se eles desperdiçassem continuamente, Mana, sim, parecia descontente e pensou que, em uma situação normal, ele ignoraria seus ataques. Mas ela também estava quase no limite. E ela precisava lidar rapidamente com eles. Caso contrário, ela estaria em uma posição perdida. Correu em direção ao herói e seu assistente. Pensou que só tinha mana. Deixou para um uso dessa habilidade. Mas isso foi o suficiente. Os protagonistas começam a preparar relâmpagos. E a menina prepara uma esfera do ar. Ela o avisa que eles estão sob ataque. E ele diz que tá tudo bem. E ela precisa continuar com o plano. Parou na frente deles. Pensou em como ela precisava usar sua magia. E então fez um olhar de caça selvagem. E pensei em como isso acabaria com eles. Com um golpe, um projétil voou para o enorme. Havia fumaça em sua testa. Ela pensou que sua habilidade havia chegado à verdade. Fez um sorriso selvagem e pensei que ninguém poderia entender sua habilidade. Ela voltou no tempo e se mudou. Voltar ao passado é o seguinte: um filme de eventos é visível. Todos os eventos que aconteceram antes de retornar são apagados, depois do qual, em vez deles, você pode inserir outras ações que nunca foram realizados antes e sobrepô-los no presente. Brilhou através da fumaça e pensou que agora, neste mundo, ela ainda não tinha sido atacada por eles. Aproximou-se do herói, pensou nisso.
enquanto ele estava indefeso, e olhou para a versão futura dela. Pensou que ela iria se esgueirar até ele e perfurar seu coração. Mas então um fluxo de ar perfurou a mão do Humongous. Kiu surpreendeu terrivelmente e parou perto do protagonista. Ele olhou um pouco para o lado e continuou o pensamento. An se perguntou sobre o que aconteceu. E o que aconteceu agora, ele arregalou os olhos. Ele pulou para trás e gritou que eles tinham sorte, ao qual o protagonista baixou a cabeça e disse que não era sorte. Ele olhou para ela e disse a ela que ele entendeu como sua habilidade funcionava. Ele olhou para ela com olhos vidrados e disse que o Humongous poderia voltar 5 segundos. Ele disse que esta é uma habilidade muito irritante. Ele lembrou como ele discutiu isso com o de olhos vermelhos. Ela fez uma pergunta sobre como eles poderiam lidar com isso. Ele respondeu a ela e disse que, embora esse poder permita intervir no passado, ou relações de causa e efeito, tem seus limites. Ele imaginou um mapa onde os enormes estão em uma área com uma cruz. Ele disse que depois de ativar sua habilidade, só teria tempo para atacá-los, mas não matá-los. Romantica colocou as mãos de lado com irritação. E ele continuou falando e disse que, já que o Humongous é capaz de voltar ao passado, isso significa que suas ações podem instantaneamente mudar para aqueles que ele não tinha realizado antes. E ela perguntou se eles precisassem saber quanto tempo levaria. Ele olhou para frente seriamente e ordenou que ela usasse todo o maná restante. Ele disse que não importava se seus feitiços acertá-lo ou não, você precisa destruir tantos pilares e paredes na área como você pode. Ele disse a ela para tentar não deixá-lo notar. Ela colocou as mãos na frente dela, um alarme, e disse que era mais fácil dizer do que então. Ela concordou e disse que não sabia o que ele estava fazendo lá. Mas ela tentaria. Lâminas do vento voaram para o enorme. Depois de usar a habilidade de rajada de vento, a usar a habilidade da lança de 1000 asas. O teto desabou e as vigas desabaram. O enorme correu através dos fragmentos. E ele pensou que os enormes retornos ao passado e ataca, evitando a trajetória de ataque já experimentados. Ele continuou a observá-la e pensou que é por isso. De fora, parece que ele se recupera instantaneamente e ataca. Ele pensou que, neste caso, resistência pode ser dada apenas quando a mudança passa. Entra em contato com a realidade. Ele franziu as sobrancelhas. E pensei que esse era o ponto. Eles deveriam descobrir, lembre-me do momento onde eles estavam preparando a esfera. E relâmpago onde Romantica disse que... Mas estava atacando e ele respondeu a ela. E disse a ela que estava tudo bem. E ela precisava continuar a seguir o plano. Estava correndo direto para eles. Eles usaram feitiços de carga e dispararam e um metal. Os feitiços passam. O herói notou uma sensação desagradável e tricotou as sobrancelhas. Ele pensou que havia um sentimento que o tempo estava diminuindo. Provavelmente, este é o exato momento em que a mudança passa. Começa a se sobrepor à realidade. Nuvens de poeira ficam e bloqueiam a visão. Ele pensou que as nuvens de poeira não estavam se movendo,
como ele se lembrava, e agora neles podia-se ver um traço do movimento do enorme que ele fez 5 segundos atrás. Ele franziu a testa e pensou que não poderia perder essa chance. Sangue pingou no chão. E o Humongous se perguntou como. O Humongous disse com alarme que isso deveria ser impossível para uma pessoa. Ele levantou sua equipe e disse que isso era possível para ele. Preparou as esferas e disse com horror que ele era apenas um monstro. Ele usou Firestorm novamente e rompeu a parede da torre. Tudo ao redor estava pegando fogo. Ficou no meio e riu. Foi queimado e olhou para ele com agressividade. Perguntou se você realmente conseguiu entender a habilidade dela. Eles se levantaram e olharam para ele, e continuou e disse que eles também tinha gasto todo o seu maná. Começou a carregar seus punhos. E pensei que um mago que é incapaz de usar magia não é diferente de uma pessoa comum. Mas ela não é assim mesmo sem mana. Ela tem habilidades físicas poderosas. Ele pensou que eles seriam o suficiente para estourar a cabeça de seus ombros. Ele colocou a mão no bolso e disse que haveria combate corpo a corpo. E disse que parecia que não havia outra saída. Ele moveu a mão com o artefato para o lado e disse que não queria chateá-la. Mas ele ainda tinha. Mamãe olhou para ele e sorriu. Ele começou a preparar muitos feitiços e continuou a rir, caiu de joelhos e disse: que final ridículo! Foi. Viu pilares de fogo se aproximando dela. Houve muitas explosões na frente do desejo. Foi deixado deitado no chão quase sem vida. E estava tentando limpar a garganta. Olhou para cima e se perguntou. Viu o protagonista sentado ao lado dela. E perguntou por que ele não a matou. Ele colocou o punho para frente e disse que, na verdade, ele realmente queria matá-la agora. Ele disse que grandes benefícios poderiam ser derivados disso. Olhou para ele se sentou ao lado dele. E disse que ele não deveria ceder às emoções. Olhou para ele sem tirar os olhos. E pensei que ele realmente era um monstro. Mas depois interrompeu o homem que voltou. Olhou para ela através dos olhos de um assassino. E disse a ele que ele era pior do que um assassino. Agnes lembrou como ela ficou com a espada nas mãos. E o Humongous estava preparando feitiços. Ela começou a cair de costas após o golpe. E imediatamente após os medos de Red voaram. Ela se lembrou da criatura que disse a ela que ela era fraca. Ela abriu os olhos em um suor frio. Ela viu o topo da cama acima dela e tentou recuperar o fôlego. Ela estava coberta de bandagens e deitada na cama. Ela perguntou onde ela estava. Ela pulou da cama. E Desejo e Romantica estavam sentados ao lado dela. Ela gritou a palavra Humongous. O herói disse a ela que ela havia acordado. E o de olhos vermelhos disse que ela já havia se recuperado, desde que ela era tão alegre. Ela se sentou com os braços cruzados e disse que eles estavam no hospital, que a aliança dos ocidentais reinos se prepararam para eles. E a senhorita Sant cuidou de tudo. Os protagonistas disseram que derrotaram os enormes. E o de cabelos brancos perguntou sobre
o que aconteceu com Pran, o mago do vento, sorriu e disse que estava gravemente ferido. Mas graças a Misen, o homem de cabelos azuis estava deitado em outra cama. Ela continuou e disse que agora ele está dormindo profundamente. E o próprio pequeno espadachim jogou e virou. E disse, em um sonho, que se você preparar chá por muito tempo, ficará amargo aquele que voltou. Virou a cabeça e disse que não havia necessidade de se preocupar com ele. Mas sobre a condição dela, ele disse que... Priscilla disse que você não teve nenhum ferimento particularmente grave. Então você logo estará de volta ao normal. Desejo olhou para ela com um sorriso e confusão. E a própria Agnes enrolou-se em um cobertor e balançou a cabeça. Ele perguntou a ela sobre o que aconteceu. E ela respondeu e disse que, quando ela tomou posse do centro do gelo, ela imaginou Deus sabe o que sobre si mesma. Afinal, ela não era forte o suficiente. Ela agarrou o cobertor e corou. E disse que agora estava um pouco envergonhada de si mesma. O prodígio sorriu suavemente. E atrás dele estava uma romântica descontente. Ele achou fofo. Ele disse que foi uma batalha difícil. Então nada pode ser... E o de olhos vermelhos calmamente disse a ele para não se exibir. Havia chá e jornais na mesa. A garota de cabelos brancos perguntou como os outros membros do partidário desapego estavam sentindo, e ele disse que ele imaginou Arzíria deitado em uma máquina de suporte de vida. Ele disse que a maioria deles ficou gravemente ferida. Mas todos estavam vivos, então ele acrescentou: o que mais machucou o de cabelos verdes, porque ele ainda não tinha caído em si. Ela puxou o cobertor para longe do rosto. E ele continuou e disse que a senhorita Santo o trata regularmente. Então você estará de pé depois de algum tempo. E ela disse que, entendeu? Ela disse que ela estava feliz por não haver vítimas. E ela mencionou que ele era até capaz de lutar sem cobertura. E ele sorriu e olhou para o romântico envergonhado. Ele disse que o de olhos vermelhos lhe deu grande ajuda. Ele agradeceu ao mago do vento. E ela se cobriu com o jornal. Com vergonha, ela disse que ele era estúpido. E ela não precisava de nenhum elogio. Ele pensou novamente que era fofo. Houve uma batida na porta. Eles entraram pela porta e disseram, bom dia. Acabou por ser Priscilla. Eles a cumprimentaram de volta. Ela colocou a mão no peito de Pran. Ela disse que ele agora estava completamente saudável. E que ele acordaria logo e seria capaz de se mover como de costume. E ele franziu o lábio e murmurou. O santo olhou para os caras e Romantica mostrou seus músculos. A mulher perguntou se eles estavam se sentindo bem. O herói respondeu positivamente e agradeceu. E o de olhos vermelhos agradeceu. Priscilla cruzou as mãos e disse que estava feliz em ouvir isso. Ela se virou para o desejo e pediu-lhe para lhe dar 1 minuto. E ele concordou. Eles caminharam por um corredor com teto alto. Ela disse que os reinos ocidentais seriam oficialmente anunciar um ataque de estranhos. Ela disse que suas principais forças foram destruídas. E aqueles poucos que conseguiram escapar agora estão sendo perseguidos por eles e outros países aliados.
Ele seguiu. A Ela mulher disse que a grande força dos estranhos foi que eles operavam em diferentes partes do mundo. Mas esta guerra os uniu e eles foram capazes de se livrar deles. Ela baixou a cabeça e disse que quanto à máscara de corvo, ele mencionou, eles não sabem se ele está vivo ou morto. Ela que só podiam disse: esperar o despertar de Barzira. Quem estava mais perto dele naquela batalha? Ele olhou para ela com preocupação e disse que ele não era um daqueles que poderiam ser mortos tão facilmente. E todo o destacamento partidário conseguiu sobreviver. Depois de tal ataque, ele disse que ele assumiu que havia bloqueado parte do tiro, com um feitiço de alto nível. Ela se virou para ele e disse que entendia. Ela disse que iria continuar a investigar este assunto. Ela disse isso por enquanto. Eles passariam para outro assunto. E ele concordou com um sorriso. Eles se aproximaram da área de recepção. Desejo se apresentou. E bateu e perguntou se ele poderia entrar. Mas ele foi autorizado. Donovan estava sentado lá. Ele olhou para ele e disse que estava feliz em vê-lo. E perguntou se estava tudo bem com ele. Ele se curvou e agradeceu por sua preocupação. Ele agradeceu por sua enorme contribuição para a vitória. Sobre os forasteiros, ele olhou para ele com preocupação, enquanto estava sentado ao lado de Priscila. Ele perguntou o que o trouxe aqui. O rei olhou para ele ameaçadoramente e disse que eles se juntaram à guerra a seu pedido. E agora... E seu povo experimentou grandes mudanças. Ele se sentou bloqueando a janela e disse que a Aliança dos Reinos Ocidentais tinha entregue a eles a fortaleza de Jormande e as planícies adjacentes, o santo Sentiusei ereto, e disse que, em troca, o sindicato se ofereceu para fazer as pazes e criar uma aliança. Ela disse que eles tiveram que tomar uma decisão difícil. O grande homem assentiu com as mãos cruzadas e disse que, se ele concordasse que uma aliança seria formada, que o mundo nunca tinha visto antes. No entanto, ele lançou um olhar ameaçador e disse que havia outro problema, que precisava ser resolvido. Ele estendeu a mão para frente e disse que ele queria que ele entregasse o rio Mongas para eles. Desejo estava assustado, e uma Priscila assustada se inclinou em sua direção. E ele continuou e disse que a criatura matou muitos de seu povo. E de acordo com a tradição, era seu dever vingá-los pessoalmente. O herói permaneceu em silêncio significativamente. E a mulher se virou para ele. E o rei cerrou o punho e disse que ele mesmo o derrotou. E ele sabe que valor ele tem. Então ele não vai forcá-lo. Ele se acalmou. E disse que ele pediu para entregar o Yumongas para eles, em nome da aliança. O protagonista olhou com alarme e pensou que sua escolha determinaria se ele concordou em criar uma aliança ou não. Ele tricotou as sobrancelhas e pensou que, mesmo assim, ele não poderia dar-lhes o enorme, porque ele era a única pista conectada. Com a máscara de caveira, ele imaginou como eles apertaram as mãos um do outro. E pensou que a aliança com Esteban também não poderia ser abandonado se eles se juntassem agora. A grande aliança seria concluída. 2 anos antes, o aparecimento do Labirinto das Sombras, ele pensou que não havia nada que ele pudesse fazer. Ele se curvou e disse que quando ele pegou o enorme,
sem dizer nada a eles. Ele, de forma pretendia ignorar as tradições do norte. Ao qual ele respondeu que sabe. Ele olhou para ele ameaçadoramente e disse que havia tomado uma decisão simples, mas o desejo olhou para ele com preocupação e disse que não poderia dar a eles. Ele se levantou de seu assento e perguntou por quê. E ele continuou e disse que, porque o objeto de sua vingança não é só ele. O sol estava brilhando pela janela. E ele continuou e perguntou a ele se ele soubesse que havia uma força muito maior. Por trás disso, ele se sentou e olhou para o homem enorme na cadeira. Ele encontrou no mundo das sombras na máscara de caveira, também conhecido como o Papa e o Profeta. Ele olhou para ele seriamente e disse que a criatura que ele havia estudado, mais de 100 anos atrás, reapareceu nas mesmas fileiras que os forasteiros. E é a única pista para pegar o principal culpado. Olhou para ele com calma e permaneceu em silêncio. Significativamente, ele se sentou e se acalmou. Ele disse que eles estavam certos e disse que ele era astuto. Ele arranhou o queixo com um sorriso e perguntou se ele queria envolvê-lo. Não apenas na próxima batalha, mas também na batalha com aquela pessoa. E o herói perguntou se realmente parecia assim. Eu pensei que ele entendia tudo. O protagonista sorriu, cansado. E ele disse a ele que era inteligente, mas ele estava certo. E ele aceitaria sua oferta com uma condição. Desejo, disse que estava ouvindo. Donovan levantou-se a toda a sua altura e disse que, quando o encontrou, ele o avisaria imediatamente. Ele parecia o mais ameaçador possível. E ele disse que ele lidaria com ele com suas próprias mãos. O retornador curvou-se e concordou com a sede da torre de magia. Exarion contou ao desejo sobre como ele falou. Rei Estebanouti. E ele perguntou em que sentido ele estava falando. O mestre se inclinou um pouco para a frente e disse que, de uma forma ou de outra, permaneceu com eles. O herói permaneceu significativamente silencioso, olhando para o chão no meio da sala. O homúnculo foi amarrado com uma corrente mágica especial. Longhair perguntou o que ele ia fazer com ele. Tubos de metal cobriram o teto. Desejo perguntou se a criatura poderia escapar. Raios de luz caíram sobre itens de latão que emitiam vapor. Exaurian, ele respondeu que para segurar o enorme, eles usaram elos de corrente dourados com pontas de rubi. Brilhou na luz. O homem terminou sua frase dizendo que dezenas de armadilhas mágicas e pedras de alta qualidade foram usadas para isso. E o enorme, em seu estado atual, não seria capaz de quebrá-los. Eles ficaram na frente de um copo enorme. O homem olhou para o cara e disse que, depois de examinar este enorme, ele poderia dizer que a criatura foi criada usando tecnologia muito à frente de seu tempo. O cara de repente cambaleou depois que o homem se dirigiu a ele. Ele desajeitadamente se desculpou, dizendo que ele estava pensando um pouco. O homem perguntou qual era a opinião dele. Desejo virou-se para o mestre, que estava ansioso com um sorriso, e disse que mesmo que fosse difícil, e mesmo se tecnologias desconhecidas fossem usadas, esta criatura precisava ser estudada. O homem respondeu que tinha planejado dessa forma,
e que este era um material de pesquisa muito interessante. A garota de cabelos grisalhos derreteu sob os holofotes. O homem disse que estudaria o homuncula. Por qualquer meio, o cara agradeceu. E pensei que havia mais uma coisa que o assombrava. Havia uma maneira de voltar ao passado. Ele olhou para seu reflexo de uma vida passada, pensando que era possível voltar ao passado. Assim como ele, o homem, olhou para o enorme. O jovem perguntou em que círculo mágico ele estava. O mestre respondeu que Urriumongas estava agora no 6º nível. Como o cara disse depois do qual Desejo perguntou se sua quantidade de mana correspondesse ao 6º círculo, corpo com estava queimando no peito do enorme. O homem disse que a criatura tinha mana suficiente para o 6º círculo, mas agora não seria capaz de usá-lo. Depois do qual ele perguntou se ele achava que algo estava errado. Desejo disse que os caras apresentaram comicamente um bebê e um adulto. E terminou a frase com o fato de que a quantidade de mana é predeterminada desde o nascimento. E isso permanece inalterado ao longo da vida de uma pessoa. O mestre concordou com essas palavras. Ele então olhou para Cherion com uma expressão séria na cara dele. Apresentou os homúnculos e disse que, no entanto, o enorme, ele viu que evoluiu do 1º círculo para o 3º. E agora o homem continuando seu pensamento com o fato de que agora esta criatura tem o 6º círculo. Em outras palavras, o jovem abaixou o olhar, imaginando a silhueta de um homem, de quem mana está explodindo. O homem terminou sua frase dizendo que um círculo de mana pode ser artificialmente implantado no corpo. Exarion esfregou o nariz com um sorriso, dizendo que era muito interessante e agora ele queria estudar rapidamente. O cara silenciosamente olhou na frente dele, pensando que se o transplante de círculo for possível, ele se imaginou de costas para os fragmentos do espelho, em que seu reflexo foi... E terminou o pensamento com o fato de que, neste caso, ele seria capaz de ir além de seus limites e superar o passado, eu mesmo. O Império Avariano, Lena Dana. Um lugar monumental que abre apenas para eventos históricos. E então, em homenagem ao fim da guerra, abriu suas portas para sediar uma cerimônia de premiação. Para um jovem, o palácio luxuoso ficou sob os raios brilhantes do sol. Os apresentadores disseram que o Império fizeram as pazes com seu antigo inimigo, a Aliança dos Reinos Ocidentais, e juntos eles derrotaram os forasteiros. E graças a esta paz, reinou no continente. O homem apontou para a porta escura e disse que para comemorar este dia com eles tiveram um convidado quase especial. Eushan entrou na sala. Centenas de flashes começaram a iluminar o imperador, que estão no palco. Disse que havia muitos homens corajosos que contribuíram e ao mesmo tempo deram suas vidas nesta guerra, mas um tempo separado seria preparado para o luto. Desejo entrou no chão branco. O homem acrescentou que isso era tudo por causa de que com suas habilidades excepcionais levantar o nome do Império
depois do qual ele apresentou o cara que, como as pessoas já sabem, ele alcançou grande sucesso e pôs fim à guerra. Repórteres tentaram freneticamente agarrar uma foto de Desejo. O jovem caminhou para frente. Com uma expressão confiante, depois que o imperador lhe pediu para subir no palco, os repórteres pediram que ele se voltasse para eles pelo menos uma vez. O cara chegou perto do imperador, que estendeu a mão para a recompensa e disse que o Desejo havia realizado um grande feito. E ele esperava que o cara mantivesse a mesma devoção no futuro. O jovem respondeu afirmativamente. O homem, com um sorriso suave, segurou o prêmio em sua mão, dizendo ao cara que ele esperaria conquistas ainda maiores dele. Desejo disse que suas expectativas não deixariam. Ele para baixo o imperador pendurou o prêmio no peito do cara, acrescentando que esta foi uma medalha de prestígio. E ele esperava que o cara aceitasse de bom grado. O jovem calmamente olhou para sua majestade. O homem disse que essa recompensa combinava com ele. Flashes iluminaram a cena. Uma e outra vez, o Desejo curvou-se, repórteres pediram-lhe para olhar para eles. A luz dos flashes também foi refletida. Do teto, as pessoas pediram para ser entrevistadas. O cara olhou para a multidão, que foi retido pela segurança. Ele percebeu que um cara de cabelos verdes, quem todo mundo estava empurrando, estava tentando passar por uma multidão de pessoas. O cara, de óculos, estava pensando que ele tinha que se espremer para fazer pelo menos uma entrevista. Desejo chamou atenção para ele. Ele olhou para o que estava acontecendo com um sorriso. Aproximando-se dos guardas por trás, ele se virou para o cara. Para, Maias, nos. Desejo estendeu a mão para ele com um sorriso, dizendo que ele era um pequeno fã de seu. Fluxos terrestres de aura se enfureceram no ar. Romantica sentou-se na praça, seu cabelo subindo no ar, e uma aura girou em torno dela. Esferas foram espalhadas. Ela baixou a cabeça dissipando a aura. A menina lembrou do rosto de Pran, com sangue escorrendo por ele. Anne pensou que ela não poderia fazer nada. Ela cerrou os dentes com força, contas de suor escorrendo pelo rosto, lembrando a imagem de Agnes deitada inconsciente. Ela disse que queria ficar mais forte. A menina olhou para o chão, descansando as mãos para baixo, e repetiu novamente que ela também queria se tornar mais forte. Uma imagem de Desejo apareceu em sua cabeça. Sorrindo amplamente, ela disse mentalmente que ela não tinha feito nada para merecer sua gratidão. Ou para Dixalou, orgulhoso disso. Ela abriu os olhos levantando a cabeça. Ela estendeu a mão em direção ao filho, dizendo que isso realmente a enfureceu. O loiro levou a mão à boca, onde eles entrevistaram o Desejo. O homem de cabelo escuro olhou para ele. Depois que ele perguntou se ele achava legal, e respondeu que era bastante ridículo. Desejo caminhou ao longo do corredor enquanto a loira disse: